Capítulo 30. Sir William passou apenas uma semana em Hunsford, mas a visita foi longa o bastante para convencê-lo de que a filha estava instalada com muito conforto e possuía um marido e uma vizinhança como não se vê em muitas. Enquanto Sir William esteve com eles, o Sr. Collins dedicou as manhãs a levá-lo a passear em seu cabriole e mostrar-lhe a região. Mas, quando ele se foi, toda a família voltou a seus afazeres habituais. E Elizabeth ficou grata ao descobrir que, com essa mudança, não veria muito o primo, pois a maior parte do tempo, entre o café da manhã e o jantar, ele passava agora ocupando-se do jardim, lendo e escrevendo, ou olhando pela janela de sua própria biblioteca, que dava para a estrada. A sala na qual ficavam as senhoras dava para os fundos. Elizabeth se perguntara a princípio se Charlotte não deveria preferir para uso comum a saleta do almoço, maior e de aspecto mais agradável, mas logo compreendeu que a amiga tinha uma excelente razão para o que fazia, pois o Sr. Collins teria sem dúvida passado muito menos tempo em seus próprios aposentos caso ela escolhesse um cômodo igualmente interessante, e aprovou Charlotte por aquele arranjo. Da sala de estar, elas nada viam da Alameda e deviam ao Sr. Collins a informação de quantas carruagens haviam saído e, sobretudo, quantas vezes a senhorita de Bois passara por lá em seu coche, o que ele nunca deixava de ir lhes contar, mesmo que isso acontecesse quase todos os dias. Não era raro que parasse de frente à casa paroquial e conversasse por alguns minutos com Charlotte, mas praticamente nunca foi convencida a apear. Muito poucos eram os dias em que o Sr. Collins não ia a pé até Rosings, e não era muito menos aqueles em que sua esposa não considerasse necessário fazer o mesmo, e até conjecturar que deveria haver outros assuntos familiares a serem discutidos. Elizabeth não conseguia compreender o sacrifício de tantas horas. De vez em quando eram honrados com uma visita de sua senhoria e nada do que se passava na sala durante tais visitas escapava à sua observação. Ela examinava o que faziam, fiscalizava o trabalho e aconselhava-os a fazer de outro modo. Descobria erros na arrumação dos móveis ou detectava negligência da criada. E se aceitava algum prato, parecia fazê-lo apenas pelo prazer de descobrir que os pesos da carne da Sra. Collins eram grandes demais para sua família. Elizabeth logo percebeu que, embora aquela grande dama não ocupasse o cargo de juiz de paz do condado, exercia ativamente as funções de magistrado em sua própria paróquia, cujas minúcias lhe eram transmitidas pelo Sr. Collins, e sempre que algum paroquiano se mostrava belicoso, descontente ou pobre demais, ela corria à aldeia para acalmar os ânimos, silenciar as queixas e restabelecer a harmonia e a fartura. Os convites para jantar em Rosings repetiam-se cerca de 2 vezes por semana, e executando-se a ausência de Sir William e o fato de haver apenas uma mesa de jogos, cada uma dessas noites foi idêntica à primeira. Seus outros compromissos eram poucos, pois o estilo de vida na vizinhança estava em geral além das possibilidades do Sr. Collins. Isso, entretanto, não representava qualquer problema para Elizabeth, que, de modo geral, passava seus dias bastante bem. Havia momentos de agradáveis conversas com Charlotte e o tempo estava tão bom para a época do ano que era muito aprazível passear ao ar livre. Seu lugar favorito para onde ia com frequência, enquanto os outros visitavam Lady Catherine, era um arvoredo que margeava aquele lado do parque, onde havia uma simpática léia coberta que ninguém mais parecia apreciar e onde ela se sentia fora do alcance da curiosidade de Lady Catherine. Dessa maneira tranquila, logo transcorreu a primeira quinzena da sua visita.
Aproximava-se a Páscoa e a semana que a precedeu traria um acréscimo à família de Rosens, o que em tão pequeno círculo seria importante. Elizabeth soube, pouco depois de sua chegada, que a vinda do Sr. Darcy era esperada no decorrer de algumas semanas, e embora houvesse muitos outros conhecidos cuja presença preferisse, sua presença traria alguma novidade às reuniões em Rosens, e ela se divertiria vendo quão inúteis eram as esperanças da senhorita Bingley em relação a ele, por seu comportamento diante da prima, para que sem dúvida fora destinado por Lady Catherine, que falava de sua vinda com imensa satisfação. Referia-se a ele com a maior admiração e pareceu quase zangada ao descobrir que a senhorita Lucas e ela já o tinham visto várias vezes. A notícia de sua chegada logo alcançou a casa paroquial, pois o Sr. Collins, a fim de ser o primeiro a saber, passeou todas as manhãs inspecionando as cabanas que davam para Hunsford Lane. E ao ver a carruagem entrar no parque, fez sua reverência e disparou para casa com a grande notícia. Na manhã seguinte correu a Rosens para apresentar seus respeitos. Havia 2 sobrinhos de Lady Catherine, a quem cumprimentar, pois o Sr. Darcy trouxera com ele um coronel Fitzwilliam, o filho mais moço de seu tio, e, para grande surpresa de todos, quando o Sr. Collins voltou, os cavalheiros o acompanharam. Charlotte, pela janela do quarto do marido, os viu atravessando a estrada e no mesmo instante correu à sala e contou às moças a honra que deveria esperar e acrescentou: "Devo a você, Elisa, essa amostra de cortesia. O Sr. Darcy nunca teria vindo aqui tão cedo apenas para me cumprimentar." Elizabeth mal teve tempo de negar qualquer merecimento antes que sua chegada fosse anunciada pela campainha da porta. E pouco depois os 3 cavalheiros entravam na sala. O coronel Fitzwilliam, que vinha na frente, tinha cerca de 30 anos. Não era bonito, mas em aspecto e maneiras se evidenciava um cavalheiro. O Sr. Darcy era exatamente o mesmo que sempre fora em Hunsford. Apresentou seus cumprimentos com a habitual reserva à Sra. Collins e quaisquer que pudessem ser seus sentimentos em relação à sua amiga, aparentou ao vê-la total impassibilidade. Elizabeth apenas se inclinou diante dele sem uma palavra. O coronel Fitzwilliam, com a presteza e a naturalidade de um homem bem educado, começou a conversar sem rodeios e falou de modo agradável, mas o primo, depois de dirigir à Sra. Collins uma rápida observação a respeito do jardim e da casa, sentou-se por algum tempo sem falar com ninguém. Aos poucos, entretanto, sua cortesia acabou despertando a ponto de interrogar Elizabeth sobre a saúde de sua família. Ela respondeu de forma habitual e, depois de um momento de pausa, acrescentou: "Minha irmã mais velha está na cidade há 3 meses. O senhor não chegou a vê-la?" Ela sabia perfeitamente que a resposta era negativa, mas quis ver se ele deixaria escapar algo do que se passara entre os Bingley e Jane. Achando que ele pareceu um pouco confuso ao responder que nunca tivera o prazer de encontrar a senhorita Bennet. O assunto não se prolongou e logo depois os cavalheiros se retiraram. Capítulo 31. O modo de ser do coronel Fitzwilliam foi muito admirado na casa paroquial e todas as moças sentiram que ele seria um acréscimo considerável aos prazeres de seus compromissos em Rosens. Passaram-se alguns dias, contudo, antes que recebessem um convite para se apresentarem, pois enquanto houvesse visitas na casa, elas não seriam necessárias, e somente no domingo de Páscoa, quase uma semana após a chegada dos cavalheiros, foram honradas com tal cortesia, e ainda assim apenas lhes foi dito ao saírem da igreja que lá estivessem no final da tarde. Durante a última semana, poucos tinham visto Lady Catherine ou a filha,
O coronel Fitzwilliam fora mais de uma vez à casa paroquial, mas o Sr. Darcy só foi avistado na igreja. O convite foi obviamente aceito e, na hora adequada, todos se juntaram ao grupo já na sala de estar de Lady Catherine. Sua senhoria recebeu-os com polidez, mas estava claro que sua companhia não era de modo algum quando não havia ninguém mais. E ela, na verdade, ocupou-se quase todo o tempo dos sobrinhos, conversando com ambos, sobretudo com Darcy, muito mais do que com qualquer outra pessoa na sala. O coronel Fitzwilliam pareceu realmente alegre por vê-los. Tudo era para ele um alívio e a linda amiga da senhora Collins muito o interessara. Sentava-se agora ao lado dela, e foi tão simpático ao falar de Kent e de Hertfordshire, de viajar e de estar em casa, de novos livros e músicas, que o tempo de Elizabeth nunca antes havia transcorrido de modo tão agradável naquele salão, e conversavam os dois com humor e animação, capazes de chamar a atenção da própria Lady Catherine, bem como do Sr. Darcy. Os olhos dele já se tinham voltado mais de uma vez para ambos com um toque de curiosidade, e que sua senhoria, depois de algum tempo, compartilhasse de tal sentimento, foi reconhecido de forma mais óbvia, pois ela não teve escrúpulos de perguntar: "O que você está dizendo, Fitzwilliam? De que estão falando? O que está contando a senhorita Bennet? Deixe-me ouvir também." "Falamos sobre música, minha senhora", disse ele, quando não foi mais possível evitar uma resposta. "De música? Então, por favor, fale alto. De todos os assuntos, este é o meu preferido. Preciso ter minha cota de conversa se estão falando de música. Há poucas pessoas na Inglaterra, suponho, que mais apreciem a música do que eu, ou que tenham um gosto mais apurado. Tivesse eu estudado, seria muito talentosa, e de mesma forma Anne, se sua saúde permitisse. Estou certa de que ela seria uma excelente intérprete. Como tem se saído Georgina, Darcy?" O Sr. Darcy falou com admiração e afeto dos progressos da irmã. "Fico muito contente ao ouvir tantos elogios a ela", disse Lady Catherine. "E, por favor, diga-lhe de minha parte que ela não se superará se não praticar muito." "Asseguro-lhe, minha senhora", respondeu ele, "que ela não precisa de tais conselhos. Ela pratica com muita constância." "Tanto melhor. Nunca será demais. E da próxima vez que eu lhe escrever, insistirei para que não negligencie sua prática por motivo algum. Muitas vezes digo às mocinhas que a excelência em música jamais é adquirida sem a prática constante. Já disse diversas vezes à senhorita Bennet que ela nunca tocará realmente bem se não praticar mais. E como a senhora Collins não possui um instrumento, ela é muito bem-vinda, como eu já disse a ela várias vezes, se quiser vir a Roses todos os dias para tocar piano nos aposentos da senhora Jenkinson. Ela não incomodaria ninguém, você sabe, naquela parte da casa." O Sr. Darcy pareceu um pouco envergonhado com a falta de educação da tia e não lhe deu respostas. Quando o café foi servido, o coronel Fitzwilliam lembrou Elizabeth de ter prometido tocar para ele, e ela sentou-se então ao piano. Ele levou uma cadeira para perto dela. Lady Catherine ouviu meia canção e então recomeçou a falar, como antes, com seu sobrinho, até que Darcy se afastou dela e, dirigindo-se com sua habitual premeditação para o piano, posicionou-se de modo a ter uma perfeita visão do rosto da bela intérprete. Elizabeth viu o que ele fazia e, na primeira pausa possível, virou-se para ele com um sorriso maroto e disse: "O senhor pretende me intimidar, Sr. Darcy? Vindo me ouvir com tanta pompa? Não me deixarei alarmar, embora sua irmã saiba tocar tão bem. Há em mim uma obstinação que nunca me permite ser assustada pela vontade alheia. Minha coragem sempre emerge diante de tentativas para me acovardar." "Não vou dizer que está enganada", respondeu ele.
porque a senhorita não pode acreditar realmente que eu alimente qualquer desejo de assustá-la, e tenho o prazer de conhecê-la há muito tempo, bastante para saber que tem muito prazer em às vezes emitir opiniões que de fato não são suas. Elizabeth riu de boa vontade diante desse retrato dela mesma e disse ao coronel Fitzwilliam: seu primo lhe dará uma boa noção a meu respeito e lhe ensinará a não acreditar numa palavra do que digo. É muita falta de sorte encontrar uma pessoa tão capacitada a expor meu real caráter, numa parte do mundo da qual eu esperava sair com algum crédito. Realmente, Sr. Darcy, é muito pouco generoso de sua parte mencionar tudo o que descobriu de desabonador a meu respeito em Hertfordshire, e permita-me dizer muito pouco político também, pois isso me provoca a retaliar e pode vir à tona coisas que escandalizariam seus parentes. Não tenho medo da senhorita, disse ele sorridente. Por favor, deixe-me saber o que tem contra ele, exclamou o coronel Fitzwilliam. Eu gostaria de saber como ele se comporta entre estranhos. Saberá então, mas prepare-se para algo muito horrível. Na primeira vez que o vi em Hertfordshire, como deve imaginar, foi em um baile, e neste baile, o que pensa que ele fez? Dançou apenas 4 vezes, mesmo sendo poucos os cavalheiros e tendo certeza absoluta, mais de uma jovem estava sentada por falta de par. Não poderá negar isso, Sr. Darcy. Eu não tinha a honra naquela época de conhecer moça alguma daquela festa, a não ser as do meu próprio grupo de amigos. É verdade, e ninguém jamais pode ser apresentado a alguém no salão de baile. Bem, Coronel Fitzwilliam, o que devo tocar agora? Meus dedos aguardam as suas ordens. Talvez, disse Darcy, eu devesse ter pensado melhor e pedido para ser apresentado, mas não tinha facilidade para me dar a conhecer a estranhos. Devemos perguntar a seu primo a razão? Disse Elizabeth, ainda se dirigindo ao coronel Fitzwilliam. Devemos perguntar-lhe por que um homem de bom senso e boa educação que vive em sociedade não tem facilidade para se dar a conhecer a estranhos? Posso responder a essa pergunta, disse Fitzwilliam, sem recorrer a ele. É porque ele não se daria ao trabalho de fazer. Com certeza não tenho o talento que alguns possuem, disse Darcy, de conversar livremente com pessoas que nunca vi. Não consigo acertar o tom da conversa ou parecer interessado em seus assuntos, como vejo tantas vezes ser feito. Meus dedos, disse Elizabeth, não se movem sobre este instrumento de maneira primorosa, como já vi acontecer com muitas mulheres. Eles não têm a mesma força ou rapidez e não produzem a mesma impressão. Mas sempre supus que isso fosse por minha própria culpa, porque não me dou ao trabalho de praticar, não porque eu não acredite serem meus dedos tão capazes quanto os de qualquer outra mulher mais habilidosa. Darcy sorriu e disse: tem toda a razão. Seu tempo foi muito melhor empregado. Ninguém que tenha o privilégio de ouvi-la pode pensar que lhe falta algo. Nenhum de nós toca diante de estranhos. Nesse ponto foram interrompidos por Lady Catherine, que os chamou para perguntar sobre o que falavam. Elizabeth, no mesmo instante, recomeçou a tocar. Lady Catherine se aproximou e, depois de ouvir por alguns minutos, disse a Darcy: a senhorita Bennet não tocaria de todo mal se praticasse mais e poderia se beneficiar de um professor de Londres. Ela tem uma excelente noção de como dedilhar, ainda que suas preferências não sejam iguais às de Anne. Anne teria sido uma pianista encantadora caso sua saúde lhe tivesse permitido estudar. Elizabeth olhou para Darcy para ver o quanto ele concordava com o elogio à prima.
Mas nem nesse momento, nem em qualquer outro, foi capaz de perceber algum sinal de amor, e de todas as atitudes dele para com a senhorita de Bois, fez uma dedução que consolaria a senhorita Bingley, a de que ele consideraria do mesmo modo um casamento com ela, fosse ela de sua família. Lady Catherine continuou a comentar a interpretação de Elizabeth, acrescentando diversas instruções sobre execução e repertório. Elizabeth recebeu-as com toda paciência e cortesia e, a pedido dos cavalheiros, continuou a tocar até que a carruagem de sua senhoria estivesse pronta para levá-los para casa.